Antes de ler o texto de Atos, capítulo 18, nós estamos aí vendo a viagem missionária do apóstolo Paulo, a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Mas antes de ler o texto, só para que você volte seus olhos para um versículo apenas. O versículo 1 diz assim: depois disto, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Ok? Nós vimos a semana passada que Paulo chega a Atenas e especialmente com uma cidade completamente idólatra, perdida, corrupta, e Paulo tem então a missão de compartilhar o evangelho diante de uma cultura completamente cheia de conhecimento, ou sendo, entre aspas, aqueles que se achavam detetores do conhecimento, aqueles que achavam que dominavam o conhecimento. Paulo discute com eles no Areópago, apresentando as verdades de Deus, e então diz que pouca gente crê, pouquíssima gente crê no que Paulo estava falando, e Paulo então sai de Atenas e então parte para Corinto, e é justamente hoje o texto em que iremos ler. Mas antes de ler o texto e expor o texto para vocês, deixa eu tentar trazer algumas informações, ou tentar contextualizá-lo dentro do contexto dessa cidade, queridos. Corinto era uma cidade cosmopolita. O que significa isso? Corinto era uma cidade que tinha diversos habitantes, diversas regiões, como Antioquia da Síria. Corinto era uma cidade cosmopolita que possuía e cuja população incluía gregos, judeus, orientais, romanos, árabes. Era uma cidade cosmopolita não apenas pelas pessoas que habitavam em Corinto, mas pela cultura em Corinto. Eram diversas culturas, havia não apenas diversas culturas, mas diversos idiomas. Não havia apenas diversos idiomas, mas havia diversos conceitos de religiosidade, como é a Grande São Paulo. A Grande São Paulo é uma cidade cosmopolita. Se você chega no bairro da Liberdade, você vai encontrar muitos japoneses com culturas orientais. Então a cidade de Corinto era uma cidade cosmopolita, com diversas culturas, com diversos idiomas e assim por diante. E Paulo chega nesta cidade. Cidade de Corinto não era apenas uma cidade cosmopolita, mas Corinto era uma cidade comercial também, uma forte cidade comercial. Devido à sua localização, Corinto controlava todo o tráfego comercial para o norte e para o sul. Além disso, Corinto tinha 2 portos marítimos que recebia navios da Itália, da Espanha, do norte da África, e durante um século Corinto tornou-se a maior e a mais próspera cidade da Grécia continental por causa do comércio que existia em Corinto. Era uma cidade que tinha diversos portos e havia navios que vinham de diversos países para Corinto. Diante disso, Corinto também era uma cidade, queridos, que não era apenas uma cidade cosmopolita e forte comercialmente, mas como uma cidade portuária, era uma cidade corrupta, imoral e devassa. E a gente percebe isso quando Paulo escreve para a igreja em Corinto, corrigindo algumas coisas daquela igreja. Você já teve o privilégio de ler as 2 cartas que Paulo escreve à igreja, o quanto Paulo vai corrigir justamente questões como essa, da questão moral, da questão do coração, onde aquele povo, mesmo sendo uma igreja que vivia para o Senhor, ainda tinha algumas dificuldades dentro do seu contexto de sociedade. Como seria de esperar uma cidade sustentada pelo comércio, viajantes de todas as regiões, Corinto era marcada por uma vida devassa e licenciosa. Corinto era uma cidade tão imoral que o seu nome tornou-se sinônimo de devassidão. Na linguagem grega ou na linguagem antiga, a expressão coriantinizar, ou seja, tinha a ver com uma cidade devassa. Aqueles que eram chamados de os Corinto, ou a menina de Corinto, era conhecido como as prostitutas de Corinto. Então essa era a cidade pela qual Paulo agora chega. Corinto era uma cidade onde tinha diversas divindades. O culto pagão mais importante em Corinto era o culto à deusa Afrodite, a deusa do amor. Um templo do culto da deusa Afrodite estava localizado no alto de uma acrópole, em cima de uma montanha, e Corinto era a religião que confundia a prática de vida religiosa com a prática de vida sexual. Para que vocês tenham noção, no templo de Afrodite havia aproximadamente 1000 prostitutas cultuais, preparadas para uma cidade completamente comercial.
Esse era o contexto da cidade em que Paulo estava. Agora, se você acha que Paulo teve um tempo difícil na cidade dos intelectuais em Atenas, você pode imaginar o que Paulo enfrentou na cidade de Corinto. Se Atenas glorificava o saber, a mente, o conhecimento, Corinto glorificava o corpo. Como vos disse, diante de diversas divindades, não só Afrodite, como Apolo e outros deuses que eram adorados em Corinto, Corinto era uma cidade, queridos, completamente devassa. E Paulo chega agora em Corinto com o desafio de apresentar o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Leia o texto comigo, 1 Coríntios. Atos capítulo 18, ore por mim, esse negócio de 1 Coríntios está na cabeça. Atos capítulo 18, verso de 1 a 17, diz assim, meus irmãos. Depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. Ali entrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com Priscila, sua mulher, pois Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo foi vê-los, e uma vez que tinha a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas. Todos os sábados ele debatia na sinagoga e convencia judeus e gregos. Depois que Silas e Timóteo chegaram na Macedônia, Paulo se dedicou exclusivamente à pregação, testemunhando aos judeus que, ó a mensagem, percebe, meus irmãos, que a mensagem é a mesma. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Independente do que o apóstolo sofresse nas outras cidades, a mensagem continuava a mesma. O sofrimento não alterava a mensagem. A mensagem era única só. Paulo declarava que Jesus é o Cristo, é o Messias, que morreu e ressuscitou. Paulo não muda a mensagem para que talvez não tivesse as mesmas perseguições que tinha tido em outras cidades. Se ele chega em Corinto, a mensagem é a mesma que ele pregou, tanto em Tessalônica, como em Bereia, como também em Atenas. Como pregou na Macedônia. Ele não adapta a mensagem conforme o público. A mensagem é uma única só. Jesus Cristo é o Messias. Ele veio, morreu e ressuscitou. E Ele é o Salvador do mundo. Essa é a mensagem do apóstolo Paulo. Fecha parênteses. Volta para o texto comigo. Versículo 5. Paulo se dedicou exclusivamente à pregação, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. Opondo-se eles e lançando maldições, Paulo sacudiu a roupa e lhe disse: caia sobre a cabeça de vocês o seu próprio sangue, estou livre da minha responsabilidade, de agora em diante irei para os gentios. Então Paulo saiu da sinagoga e foi para a casa de Tício, justo, que era temente a Deus e que morava ao lado da sinagoga. Crispo, o chefe da sinagoga, creu no Senhor, ele e toda a sua casa. E dos coríntios que ouviam, muitos criam e eram batizados. Certa noite o Senhor falou a Paulo em uma visão. Isso é extraordinário. Não tenha medo, continue falando e não fique calado. Pois estou com você, ninguém vai lhe fazer mal algum ou feri-lo, porque tenho muita gente nessa cidade. Assim Paulo ficou ali durante 1 ano e meio, ensinando-lhe a palavra de Deus. Sendo Galho o precursor da Acaia, os judeus fizeram em conjunto levante contra Paulo e o levaram ao tribunal, fazendo a seguinte acusação: este homem está perseguindo o povo, está persuadindo o povo a adorar a Deus de maneira contrária à lei. Quando Paulo ia começar a falar, Galho disse aos judeus: se vocês judeus estivessem apresentando queixa de algum delito ou crime grave, seria razoável que eu os ouvisse, mas visto que se trata de uma questão de palavras e nomes, sua própria lei, resolva o problema vocês mesmos, não serei juiz dessas coisas. E mandou expulsá-los do tribunal. Então todos se voltaram contra Sóstenes e o chefe da sinagoga e o espancaram diante do tribunal, mas Galho não demonstrava nenhuma preocupação com isso. Esta é a porção do nosso texto, queridos. Paulo em Corinto e pregando o evangelho de Deus a uma cidade completamente corrupta. Antes de
olharmos propriamente para o texto, explicar o texto, se fazer algumas aplicações para mim e para você, se eu e você, ou se você tivesse que escolher um adjetivo para descrever o apóstolo Paulo, qual adjetivo você escolheria? Corajoso, destemido, determinado, sim ou não? Mas jamais nós pensaríamos em palavras tais como medroso, desanimado, fraco, sim? Não. No entanto, queridos, Paulo, quando descreve como se sentiu durante seus primeiros dias em Coríntio, veja o que Paulo diz: quando eu visitei vocês, eu estava fraco e tremia de medo. Essa foi a declaração de Paulo quando ele disse que chegou a Corinto, quando ele escreve a sua carta à igreja em Corinto, no capítulo 2, no versículo 3, Paulo diz: quando eu visitei vocês, quando eu cheguei à cidade de Corinto, eu estava com muito medo e eu estava fraco. O apóstolo que eu e você olhamos e sim, o classificamos como alguém que o é corajoso e de fato é, como alguém que é destemido, que é determinado, como alguém que estava sempre indo além. Paulo chegou a Corinto, queridos, desencorajado. E se ninguém menos do que o apóstolo Paulo se sentiu assim, então você pode ter certeza que todos os servos de Deus passarão por tempos semelhantes de dificuldade. Mesmo sendo o apóstolo Paulo um gigante na fé, ele lutou com as mesmas emoções que todos nós enfrentamos diariamente. Paulo diz: quando os visitei, eu estava fraco e tremia de medo. Paulo era humano. Paulo tinha suas preocupações. Paulo em Corinto teve que trabalhar porque não tinha sustento. Como missionário, ele teve que abrir mão daquilo que Deus o chamou para fazer de forma integral, e ele foi então trabalhar fazendo tendas. Paulo sofria como eu e você sofremos. Quando você lê a carta que Paulo escreve para esta igreja, as duas cartas, aliás, eram 4, mas 2 se perdeu porque corintiano dá trabalho. Então Paulo, quando escreve para esta igreja, Paulo fala que muitas e muitas vezes ele estava sofrendo, e muitas vezes quando ele estava pensando em desistir, Deus o animou com a chegada de Tito. Paulo escreve para essa igreja falando assim, muitas vezes eu estava com muitos temores por dentro e por fora. Esse era o apóstolo Paulo. Portanto, nessa noite, a mensagem central desse texto, e eu quero levá-los nessa noite a encorajá-los, é essa aí: nenhum cristão está isento do desânimo. Todos somos sujeitos a períodos intensos de desencorajamento. Nenhum de nós estamos, imunes, blindados ao desânimo, queridos. Às vezes vem. E talvez você está aqui sentado e não queria estar aqui. Talvez você que está me ouvindo em casa não queria estar nesse momento participando do culto. Talvez você esteja aqui nessa noite ou em casa nessa noite tomado por um grande desânimo, pelas inúmeras dificuldades em que a vida tem te proposto viver. E Paulo está falando que assim ele chegou na cidade de Corinto. Agora, por quê? Talvez o que poderíamos pensar, o que causou esse desânimo, esse temor ao coração do apóstolo Paulo? Nos capítulos anteriores de Atos, está escrito que Paulo foi expulso das cidades de Macedônia, de Filipos, de Tessalônica e de Bereia. E quando chegou a Atenas, ele foi ridicularizado e poucos que ali estavam acreditou no apóstolo Paulo. Querido, certamente, imagina a cabeça do missionário. Eu iniciei a segunda viagem missionária. Eu chego na Macedônia, juntamente com a equipe missionária. E por tentar fazer o bem a uma mulher, eu sou preso. As minhas costas é completamente rasgada pelos chicotes macedônicos. Eu estou agora acorrentado mãos e pés. E depois de que Deus faz um grande milagre, eu sou expulso da cidade. Eu chego em Tessalônica. Eu prego o evangelho, eu compartilho de Jesus. Levantam judeus e começam a perseguir-me a tal ponto de ter que fugir
sair de Tessalônica, onde estava esperando a equipe missionária, e ir para Bereia. Eu chego em Bereia, eu prego o evangelho, as pessoas estão ouvindo o evangelho, os crentes bereanos são nobres, mas a perseguição se levanta, e eu tenho que sair correndo de Bereia. Eu chego em Tessalônica, eu chego em Atenas, uma cidade corrupta, uma cidade idólatra, aquilo angustia a minha alma. Eu começo a ter uma postura, eu olho a cidade e eu começo a pregar, não apenas na sinagoga, mas agora eu mudo a estratégia, eu vou para os mercados, eu vou para as ruas, eu prego o evangelho, porque Deus me chamou para pregar o evangelho, mas pouca gente em Atenas se converte, e além de pouca gente em Atenas se converter, chegaram a me chamar de tagarela, eu não tenho o que fazer. Quando Paulo chega em Corinto, Paulo chega completamente esmorecido. Quando Paulo chega em Corinto, Paulo chega cansado. Você já teve momentos assim, irmãos? Onde a luta diária, a labuta do dia a dia, a vida parece que esmaga, onde nós não queremos levantar da cama, parece que tudo está contribuindo para que eu fique onde eu estou, parece que nada diferente vai acontecer, e o desânimo toma conta do coração, nós somos desencorajados pelo tempo e pela vida. Você já viveu momentos assim? Eu já, diversas vezes. Eu lembro-me que quando o meu filhão, o Levi, tinha os seus 4 anos de idade, nós tivemos o diagnóstico dele. Com 4 anos, o meu filhão, pai de primeira viagem, aprendendo a ser pai. E de repente vem um diagnóstico declarando que o nosso filho tinha uma CID, e agora nós não sabíamos como proceder, o que fazer. Em alguns comportamentos. É que ele está assistindo. Mas quantas vezes na madrugada eu não chorei? E Deus levantou um homem chamado Marcos, pastor da primeira igreja batista em Vitória da Conquista. Estudamos juntos. E o Marcos, de alguma forma, desde o primeiro ano, sentava ao meu lado, e eu nunca conversei com o Marcos. Marcos fechadão. E aí um belo dia o Marcos se aproxima de mim, eu estava arrasado, eu queria desistir da vida. E o Marcos se aproxima de mim e fala: cara, eu tenho visto que você está quieto. E ele começa a contar o testemunho dele, falando da Esté, a filhinha dele com síndrome de Down. E Deus confortou-me, Deus consolou-me, Deus me ergueu, levantou, mas quantas vezes? Você vai ver, queridos, que Deus faz isso com Paulo em Corinto. Deus não deixa nenhum cristão tomado pelas angústias da vida, pelas dores da vida, prostrado. Ele ergue, ele levanta, porque ele é Senhor da vida. E veremos isso hoje aqui com o apóstolo Paulo. Depois de tudo isso, seja sincero, depois de todas essas circunstâncias que Paulo viveu nas cidades anteriores, o que você faria se você estivesse no lugar de Paulo? Eu. Rapaz, vamos embora para Capim Grosso. Dá não? Tá doido? Deus me chamou para isso, mas tá louco, não dá não. Eu sou apedrejado em um lugar, sacudo a poeira, entro na cidade, o povo me expulsa. Eu vou para Macedônia, porque Deus mandou ir para Macedônia. Chego lá, liberto uma mulher que tem um espírito de adivinhação. A mulher completamente liberta, mas os caras ficam bravos comigo, me prendem e me batem. E depois, ainda de reconhecer o erro, porque eu sou cidadão romano, me expulso da cidade. Eu vou para Tessalônica. Acontece a mesma coisa. E aí? O que eu e você faríamos se estivéssemos no lugar do apóstolo Paulo? Talvez você teria abandonado o barco e fugido, mas Paulo não. E aqui no texto em que nós lemos, Paulo chega à cidade de Corinto, sim, sozinho. Lembre-se, a equipe missionária não o encontrou. Lembra? Paulo saiu lá da Macedônia, a equipe missionária ficou lá. Paulo veio para Tessalônica, esperando a equipe missionária, foi expulso e a equipe missionária não tinha chegado ainda. Ele está em Corinto e a equipe missionária não o encontrou ainda. Paulo está sozinho. Paulo não tinha ninguém. Ele está completamente sozinho. Então ele está não apenas sozinho, mas ele está desanimado e ele está com medo. Mas o capítulo em que você lemos
nos descortina uma grande verdade que é sobre encorajamento, como Deus encorajou o apóstolo Paulo a não desistir, mas a continuar, a não retroceder, mas ir avante. Então Deus encorajou o apóstolo Paulo de 3 maneiras: através dos amigos, através dos convertidos e através da sua própria presença. Deus encorajou Paulo de 3 maneiras: usando amigos, usando os novos convertidos para autenticar o que ele está falando, o ministério dele, e também com a própria presença do Senhor. Veja lá, queridos, nosso Deus, Ele é especialista em encorajar seus filhos em tempos difíceis. Você crê nisso? Então, nessa noite, em nome de Jesus, permita ser encorajado por Deus. Levante, erga-se, o Senhor é conosco, Ele não nos deixará prostrados. Foi isso que ele fez com o apóstolo Paulo. Então vejamos, ele encorajou a Paulo através dos amigos. Versículo 2 diz assim, olha que lindo: ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com Priscila, sua mulher, pois Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Lucas começa o seu relato do trabalho de Paulo em Corinto mencionando um casal chamado Áquila e Priscila. Lembra, Paulo estava deprimido, cansado, e foi justamente nesse momento em que Deus disse: você precisa de alguns amigos, Paulo. A equipe missionária não chegou, você está se sentindo sozinho. E Deus então levanta e coloca na vida de Paulo 2 pessoas que vão não apenas consolar, confortar, ajudar, mas marcar o ministério do apóstolo Paulo, Áquila e Priscila. 2 líderes levantados por Deus para fazer algo extraordinário na vida de um dos maiores apóstolos, desanimados pelas labutas da vida, do compromisso do dia a dia. Observe o versículo 2, diz que eles chegaram de Roma em vista ter Cláudio decretado. Por que Cláudio fez isso? É interessante que um biógrafo dos imperadores romanos descreveu que pode ter sido a ocasião para tal decreto. O quê? De que Priscila e Áquila, juntamente com os cristãos que foram expulsos de Roma, foram expulsos por causa que eles estavam levantando ou pregando o nome de um homem chamado Crestus. Esse nome, provavelmente ele escreveu errado e seja Cristo. Então, devido às confusões que estavam acontecendo na capital romana, agora o imperador Cláudio expulsa todos os cristãos para que eles voltem para o seu contexto de vida e de terra natal. Você percebe que Deus, em sua providência, enviou Áquila e Priscila para Coríntio por meio de um decreto imperial. Lembra do que eu falei para vocês a semana passada? Que nosso Deus é quem determina todas as coisas. É Ele quem coloca reis nos tronos, é Ele quem tira os reis do trono, é Ele quem levanta império, é Ele quem depõe impérios. O nosso Senhor é aquele que tem a história, o controle de todas as coisas em suas mãos. E Deus, na sua infinita soberania, sabia que Paulo ia chegar um momento do seu ministério, da sua jornada missionária, em que ele estaria completamente desencorajado, completamente distante, frio, fraco. E Deus usa agora, antes de levantar Áquila e Priscila, Deus levanta uma circunstância e usa o imperador para que Áquila e Priscila retornem para Corinto e fossem abençoar a vida do apóstolo Paulo. Deus é quem determina todas as coisas. É Ele que é o Senhor de todas as coisas. E Ele sim fez com que Cláudio, o imperador, decretasse de que Priscila e Áquila voltassem para Corinto. Versículo 3 diz, leia lá: e uma vez que tinha a mesma profissão,
ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas. Lembra? A equipe missionária não tinha chegado ainda. Paulo chega em Corinto. Ele está pregando apenas nos sábados na sinagoga, porque ele tem que trabalhar durante a semana. Mas ele está sozinho. Paulo, quando acaba o trabalho de fazer tenda, não tem para onde ir. Paulo, quando acaba o trabalho de fazer tenda, certamente teria que ir para alguma pousada, algum local. E Deus levanta um casal. Você imagina o quanto é confortante agora ter pessoas ao seu lado. Depois de um dia de trabalho, de um árduo trabalho, eu poder ter uma casa onde eu possa me achegar. Você percebe que Deus faz isso o tempo inteiro com Paulo? Ele chega na Macedônia, vai para a beira do rio, e Deus levanta uma mulher chamada Lídia, para que pudesse ceder a casa dela para que o apóstolo e a equipe missionária morasse. Deus faz a mesma coisa agora. Levanta Priscila e Áquila. E Paulo, além de não estar mais sozinho no trabalho missional, ele não está mais sozinho no trabalho em que ele exercia como profissão, que era fazedor de tendas, mas ele agora tem um lar, ele tem um aconchego, ele tem um local para onde ir após o trabalho. Quando Deus, de fato, queridos, é para nos encorajar, ele faz todas as coisas, inclusive um decreto imperial para mudar o contexto do coração do apóstolo. Louvado seja o nome do Senhor. Não há nada que o nosso Deus não possa fazer para não nos encorajar, levantarmos e dizer continue, não pare. Deus fez isso com a vida do apóstolo Paulo. Deus não apenas proporcionou companhia a Paulo, mas também sustento. Agora em Corinto, Paulo sabia que tinha um lar amoroso, caloroso, acolhedor, para onde ele poderia voltar depois do trabalho. Deus tem uma maneira maravilhosa de satisfazer as necessidades de um crente desanimado através do companheirismo. Deus levantou amigos para estar ao lado de Paulo. Priscila e Áquila serviram ao Senhor fielmente e até arriscaram a própria vida por Paulo, irmãos. Sabia disso? Leia comigo Romanos, capítulo 16. Aliás, existem alguns que a história não relata, mas que tiveram um papel fundamental no ministério do apóstolo Paulo. E quando ele vai escrever a igreja em Roma, ele vai fazer algumas saudações, e ele cita alguns nomes, e dentre estes nomes, Paulo cita aí Priscila e Áquila. A gente vê isso claramente no versículo 3. Diz assim: saudem Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus. Arriscaram a vida por mim, sou grato a eles, não apenas eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Eles arriscaram a própria vida em favor do apóstolo Paulo. Quando Paulo escreve a sua última carta, onde estava sozinho, preso em uma prisão romana, Paulo escrevendo ao jovem pastor Timóteo, nos seus últimos versos, no capítulo 4 de 2 Timóteo, versículo 19, Paulo escreve agora para Priscila e Áquila, antes de ser executado, ele escreve agradecendo aos amigos que levaram uma vida ao seu lado para o encorajar. Deus sempre levantará Priscilas e Áquilas para andar ao nosso lado, para nos fortalecer, para nos puxar a orelha, para dizer assim: e aí, caba? Ei, tá vergonha na cara, rapaz? Levanta. Ou, põe a cabeça aqui, vamos chorar junto. Você não está só. Essa dor não é para sempre. Você não vai sofrer sozinho. Eu estou ao seu lado. Priscila e Áquila arriscaram a própria vida. E Deus os levantou para encorajar o apóstolo Paulo. Áquila e Priscila são um bom exemplo de como podemos promover a obra do Senhor. Que Deus, queridos, de fato,
levante mais pessoas como Áquila e Priscila, pessoas com as mãos dispostas, com corações e casas dedicadas à obra do Senhor, pessoas que se dediquem ao outro para encorajá-los e fortalecê-los. Que Deus levante em nome de Jesus na PIB Cubatão Priscilas e Áquilas para encorajar aqueles que se sentem desanimados em nome de Jesus. Os que disseram amém se levantam, brincadeira. Que o Senhor te use, que o Senhor nos use, irmãos. No capítulo anterior de Romanos, Paulo diz que nós devemos chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Paulo agora precisava de encorajamento. Paulo agora era o missionário que precisava de força. Ele era aquele que era desbravador, que parece que nada poderia pará-lo, mas agora ele diz: eu estou fraco, eu estou desanimado. Mas o nosso Deus é o Deus que sustenta-nos diante de momentos difíceis. Agora, queridos, se novos amigos é bom, imagina os velhos amigos. Deus é aquele que consola através dos amigos. Deus agora levanta Priscila e Áquila, e no versículo 5 vai dizer, veja lá: depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, os velhos amigos voltaram, os amigos de jornada, a equipe missionária chegou em Corinto, e veja o quanto é extraordinário, porque diz que depois que eles chegaram, lembra o texto que eu li da oferta para vocês? Da onde que Silas e Timóteo chegaram? Da Macedônia. Eles ficaram na Macedônia para fortalecer os irmãos. Quando eles chegam a Corinto, o que acontece? Eles trazem oferta da igreja da Macedônia, que pediu: Paulo, nos permita participar do que Deus está fazendo. E quando Silas e Timóteo chegam com as ofertas, Paulo não tem mais que trabalhar fazendo tendas, e ele se dedica integralmente, semanalmente, todos os dias, pregando o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus levanta novos amigos, mas Deus também levanta amigos velhos ou amigos de jornada para vir, retornar, encorajar o apóstolo Paulo a continuar. E o texto vai falar, queridos, continue: Paulo se dedicou exclusivamente à pregação, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. Não apenas no sábado, mas agora todos os dias ele se dedica exclusivamente à pregação do Senhor. Amigos como Áquila e Priscila, Silas e Timóteo, são os amigos fiéis que o Senhor nos usa para nos erguer e para nos fortalecer. Seus amigos cristãos, novos e antigos, encorajaram o momento em que Paulo mais precisava. Paulo havia chegado em Corinto, como vos falei, com fraqueza, medo e com muito temor, mas agora as coisas tinham mudado. Ele se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que Cristo Jesus é o Senhor. E aqui, queridos, eu creio que não exista nada mais desanimador do que não fazer o que Deus nos chamou para fazer. Não existe nada mais desanimador do que não fazer o que Deus nos chamou para fazer. Agora, queridos, não importa se eu estou fazendo o que Deus me chamou para fazer, pode levantar a luta que for, eu estou firme porque eu estou fazendo o que Deus quer que eu faça. Já viu aquela pessoa que ela está trabalhando porque ela precisa do recurso, mas ela está trabalhando em uma área que não é a dela? Ela trabalha duas vezes. Ela precisa, mas aquilo é esgotante para ele. Mas se ele está na área em que ele se preparou para trabalhar, irmãos, pode vir chuva, sol, vento, não importa, ele está lá desbravando. Paulo não poderia estar exercendo o ministério integralmente porque tinha que trabalhar. Além das perseguições anteriores, Paulo teria que abrir mão da pregação exclusiva do evangelho semanalmente nas sinagogas e ao povo judeu, porque tinha que trabalhar. Mas Deus levanta amigos. Deus levantou os macedônios. Deus levantou Priscila e Áquila. Deus levantou Silas e Timóteo. E agora ele volta a fazer o que Deus o chamou para fazer. De forma integral. E a partir daí, a gente vê que Paulo, ele passa a fazer algo extraordinário. Diz que ele passa então a pregar, se dedicar de forma mais integral ao ministério. E o que acontece quando isso está acontecendo? Versículo 6 nos mostra, queridos, que Deus encoraja Paulo
através dos convertidos. Ou seja, Deus fala assim: Paulo, está difícil? Coloquei Priscila e Áquila, mas eu quero te mostrar de que o que você está fazendo tem resultado. E pessoas começam a se converter, gente. E Deus consola o coração do apóstolo Paulo. Gente, não existe nada mais consolador do que ver pessoas ouvindo o evangelho e dando uma resposta ao que está ouvindo. Não existe nada mais encorajador do que você ensinar e ver as mudanças acontecendo. E ver Deus gerando transformação, e vendo Deus gerando mudança, e vendo aquela pessoa que antes tinha uma vida completamente devassa, sendo completamente transformada. Como isso encoraja! É como se Deus estivesse falando assim: esse é o caminho, continua, não para, vai, não importa, avança. É isso que Deus está fazendo para Paulo aqui. Veja o versículo 6, está dizendo lá, veja comigo. Opondo-se eles e lançando maldições, Paulo sacudiu a roupa e lhe disse: caia sobre a cabeça de vocês o seu próprio sangue, estou livre da minha responsabilidade, de agora em diante irei para os gentios. Perseguição se levantou. E aí o verso 7 diz: então Paulo saiu da sinagoga e foi para a casa de Tício o justo, que era temente a Deus, e que morava ao lado da sinagoga. A sinagoga ia esvaziar. Está se abrindo uma igreja na casa de Tício justo, e Paulo é o pastor. Você imagina o que vai acontecer? Não é Wesley, não, é Paulo. Graças a Deus por isso. Ainda bem que ninguém disse amém. Vou até tomar água. Agora veja o verso 7. Então Paulo saiu da sinagoga e foi para a casa de Tício justo, que era temente a Deus e que morava ao lado da sinagoga. Crispo, chefe da sinagoga, percebe? Creu no Senhor, ele e toda a sua casa. E alguns da cidade de Corinto também se converteu. Quando Paulo começa a pregar com mais frequência, mais uma vez ele teve que lidar com a perseguição dos judeus incrédulos, você percebe? Parece que a história se repete, como em Tessalônica, como em Bereia, os judeus incrédulos rejeitaram a palavra, despertaram problemas para Paulo. Meus irmãos, sempre que Deus está abençoando o ministério, você pode esperar sim o aumento da oposição, mas também você pode esperar o aumento das oportunidades. Paulo escreve isso à igreja em Corinto: uma porta se me abriu para a pregação do evangelho, mas grande oposição também se levantou. Sempre será assim. Os versos de 7 a 8 mostram aqui um homem que estava desanimado, um homem que agora chega com temor, com medo e com fraqueza. Qual é a melhor ajuda que Deus poderia conceder, senão a alegria de ver um pecador se convertendo ao Senhor? Você consegue perceber o movimento extraordinário do Espírito Santo? Quando Deus se propõe a incentivar os seus santos, Ele o faz. Paulo não viu não apenas um convertido, ele viu 2 convertidos, ele viu uma casa inteira se convertendo, e depois ele viu a cada dia pessoas sendo salvas. Não é emocionante ver como Deus encoraja seu servo? Pessoas estão se salvando, pessoas estão sendo salvas pelo Senhor. Deus encorajou o apóstolo Paulo através das amizades de Áquila, Priscila, Timóteo e Silas. Agora o Senhor encoraja Paulo através da conversão de Tício o justo, de Crispo e de toda a sua família, como também de inúmeros judeus e coríntios que voltaram para Paulo e disseram que queriam um compromisso com Jesus Cristo, o Senhor que ele estava pregando. Isso não é encorajador, irmãos? É encorajador, é como se Deus estivesse autenticando o ministério, sabe? Estivesse falando: Paulo, eu estou contigo. Você não está sozinho, continue fazendo isso. E terceiro, queridos, Deus encorajou Paulo com a sua presença. Eu acho isso extraordinário. Verso 10 e 9 vai dizer assim: certa noite, verso 9, certa noite, o Senhor falou a Paulo em visão: não tenha medo, continue falando e não fique calado. Por que Deus está fazendo isso? Por que Deus agora está encorajando a Paulo? O terceiro ponto para analisarmos é o conforto que o próprio Cristo dá a Paulo diante das perseguições que agora os judeus estão fazendo a Paulo. Veja que havia um padrão no desenvolvimento do ministério do apóstolo, queridos.
Ele pregava, muitos criam, a perseguição se levantava e Paulo era expulso da cidade. Você imagina agora Paulo em Corinto, mais uma vez, começando a experimentar uma oposição séria, porque ele começou a se dedicar mais integralmente ao ministério, pessoas estão se convertendo. Você imagina a cabeça do apóstolo Paulo, será que vai acontecer o que aconteceu em Tessalônica? Será que vai acontecer o que aconteceu lá em Bereia? Será que vai acontecer o que aconteceu lá na Macedônia? Você não acha que Paulo não pensou sobre tudo isso? Eu tenho certeza que ele pensou que eventualmente os judeus de Corinto iriam expulsá-lo da cidade. Sem dúvida, Paulo estava com medo e deprimido. E assim Deus diz: tudo bem, Paulo, é bom ter os amigos, é bom você ver os novos convertidos se voltando para aquilo que você está falando, correspondendo àquilo que você está pregando. Mas eu preciso falar para você. Você precisa também entender de que não são apenas os novos amigos, que não são apenas que estão ouvindo e aderindo ao que você está pregando. Mas eu quero te dizer, Paulo, que eu estou contigo, que você não está sozinho, e que você deve continuar fazendo o que você está fazendo. Assim, meus irmãos, quando Paulo mais precisava, o Senhor lhe apareceu uma visão e o encorajou, dizendo: não tenha medo, continue falando e não se cale, porque eu estou com você. Você está entendendo? O Deus que encorajou o apóstolo Paulo é o mesmo Deus que continua encorajando os seus servos. O que é que você tem medo? O que está causando medo e temor no seu coração? Não tenha medo. Continue. Não pare. Avance. Deus, o próprio Deus, em uma visão, está consolando Paulo agora, diante de circunstâncias delicadas. O próprio Deus está dizendo para Paulo: não temas, pelo contrário, fale e não te cale. Em todos os momentos críticos, meus irmãos, do ministério do apóstolo Paulo, o Senhor apareceu para Paulo e o encorajou. Em todos os momentos críticos, Deus o encorajou. Se não, vejamos alguns textos que eu quero ler com você. Atos 23, 11. Depois que Paulo chega a Jerusalém, depois que é preso, depois que é esbofeteado, depois que está sendo encaminhado para Cesareia, sangrando em uma prisão fria, úmida, gelada, o versículo 11 do capítulo 23 diz o seguinte: na noite seguinte o Senhor, pondo-se ao lado dele, diz: coragem, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Capítulo 27, verso 23 a 24, leia comigo. Veja lá, Paulo indo para Roma, em um navio adramantino, uma grande tempestade está se levantando, e Deus agora envia um anjo e diz para o apóstolo Paulo o seguinte, verso 23, pois ontem à noite apareceu um anjo do Deus a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos que estão navegando com você. Não tenha medo. Deus sempre encorajou. E você olha, Paulo, Deus encorajando Paulo lá na Macedônia, encorajando Paulo lá no início do ministério. Deus sempre encorajou. O nosso Deus é o Deus que sempre estará encorajando os seus filhos. Mas aqui no caso específico, Deus está encorajando Paulo para que ele continue a pregar o evangelho. E a primeira coisa que Deus diz através para Paulo é: Paulo, você não temas. É interessante que essa expressão não temas é muito parecida com as palavras que Deus disse a Josué quando ele recebeu o chamado para se tornar o sucessor de nada menos do que o maior líder de Israel, Moisés. Josué, que antes era Oséias, andando do lado de Moisés, sendo preparado, sendo discipulado por Moisés. Moisés morre, o povo passa 30 dias chorando. Aí Deus chama Josué e diz assim: Josué, tem uma tarefa para você. Qual é, Senhor? Você vai ter que substituir Moisés. Você imagina isso? Josué: Senhor, eu vi o que esse povo fez. O homem mais manso da terra perdeu a paciência, Senhor. Tu acha? Não vai dar conta, não. Mas olha o que Deus diz para Josué: Josué, ser forte e corajoso.
não temas, não te espantes, porque o Senhor, o teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Deus aparece para Paulo e fala: Paulo, não tenha medo, não temas. Quando os discípulos no barco enfrentaram uma tempestade no mar da Galileia, você lembra o que Jesus disse para eles? Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Meus irmãos, não há nenhuma adversidade nesta vida, por maior que seja, que o Senhor não tenha o total controle sobre ela. Vou falar novamente. Não há nenhuma adversidade nesta vida, por maior que seja, que o Senhor não tenha total controle sobre ela. Ele é o soberano da terra, Ele é o Senhor do universo, Ele conhece cada detalhe da sua vida, Ele conhece cada momento que você vive. Esse Deus é aquele que diz: tenha coragem, não temas, você não está sozinho. Esse Deus que apareceu para Paulo é o mesmo que continua encorajando seus filhos. A segunda palavra que o Senhor falou para Paulo foi: fala, não te cales. O Senhor declara qual é a razão da sua ordem. Por que você deve falar e não te calar? Pois eu tenho muita gente nessa cidade. Paulo estava vendo algumas pessoas se convertendo, mas Deus está falando: Paulo, tem muita gente aí. Continue pregando que Jesus Cristo é o Messias. Eu tenho muita gente nessa cidade. E qual é a razão pela qual nós podemos falar, e Paulo poderia falar e não temer? O versículo 10 diz: porque o Senhor é... Você está me acompanhando? Porque o Senhor é contigo. O Senhor é contigo, pois estou com você. E veja a promessa: ninguém vai lhe fazer mal algum, ninguém irá feri-lo. Eu estou com você, Paulo. Meus irmãos, saiba que ninguém pode nos tocar a menos que seja propósito de Deus. Enquanto tivermos em uma missão para realizar, Ele manterá a sua mão protetora sobre nós. Foi isso que Ele disse para Jeremias. Abre lá. Jeremias, capítulo 1. Jeremias, capítulo 1, versículo 17 e ao versículo 19. E você, prepare-se, vá dizer-lhe tudo o que eu ordenar. Não fique atemorizado por causa deles, senão eu o atemorizarei diante deles. E hoje eu lhe faço de você uma cidade fortificada, uma coluna de ferro, um muro de bronze contra toda a terra, contra os reis de Judá, seus oficiais, seus sacerdotes, seu povo da terra. Eles lutarão contra você, mas não vencerão, pois eu estou com você e o protegerei, diz o Senhor. Você percebe que não muda, não há diferença. O que Deus disse para Jeremias, Deus também está dizendo para Paulo. Paulo, assim como eu disse para Jeremias, que ele deveria sim ser alguém que deveria pregar o meu evangelho diante de um povo obstinado, mas que ninguém poderia vencê-lo. Paulo, da mesma forma, eu estou com você. Pregue o evangelho. Ninguém irá fazê-lo mal. Enquanto tivermos uma missão para realizar, Ele manterá a sua mão protetora sobre nós. Lucas capítulo 21, onde o Senhor Jesus fala da perseguição dos últimos dias, o Senhor declara: contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. Glória a Deus. É Deus, percebe? Controle de todas as coisas. Deus sabia que assim ficaria melhor. Alguns dos cabelos de nossas cabeças, elas se perdem, queridos, pelo processo natural da vida. Mas o que o Senhor está falando aqui através de Lucas, o que Ele está dizendo é que nenhum inimigo nos atacará. Nada acontecerá fora do plano de Deus. Ninguém pode nos tocar a menos que seja propósito do Pai. E Deus está falando: Paulo,
Fale, não tenha medo, porque ninguém ousará te tocar. Eu estarei com você. Embora houvesse oposição, perseguição em Corinto, a missão não parou. Na verdade, Lucas diz que Paulo permaneceu durante 1 ano e meio na cidade de Corinto, ensinando a palavra de Deus. Versículo 11 diz isso. Agora você percebe? Deus encoraja Paulo através dos amigos, Deus encoraja Paulo através dos convertidos, e Deus encoraja Paulo através da sua santa presença. Mas o versículo 12 diz que esses inimigos se levantam e levam Paulo diante do tribunal, como fizeram em outras cidades. Veja, leia o texto comigo. Verso 12 vai dizer assim: sendo Galho procônsul da Acaia, os judeus fizeram um conjunto em um levante contra Paulo e o levaram ao tribunal, fazendo a seguinte acusação. Olha, queridos, a acusação que esses homens fizeram. Este homem está persuadindo o povo a adorar a Deus de maneira contrária à lei. Uma acusação séria. Agora olha o lindo do versículo 14. Quando Paulo ia começar a falar, Deus usa Galho. Paulo, você não precisa se defender. Eu não falei que eu sou contigo? Eu não falei que ninguém iria te fazer mal? Paulo, você não tem que ficar preocupado e tentar se defender. Paulo é conduzido à presença de um juiz, de um magistrado que irá julgar a sua causa. Os judeus, meus irmãos, sabiam que qualquer decisão que esse magistrado romano tomasse, qualquer veredito com qualquer juiz em nossos tribunais, o que ele determinasse em um caso se tornaria precedente a outros casos. Então, se Paulo fosse julgado como um criminoso, como era a acusação, por pregar em Corinto e outros procônsules romanos seguisse a decisão de Galho, faria a mesma coisa. Ou seja, você consegue imaginar o que teria acontecido se Paulo fosse condenado ou fosse decretado como culpado por quebrar a lei romana? Ele não poderia continuar pregando o evangelho, mas Deus havia dito: Paulo, eu estou com você. Então, no versículo 14, quando Paulo ia tentar se defender, Deus falou: não precisa, eu estou no controle de todas as coisas. Galho, fala para eles o que está acontecendo. Aí Galho começa a falar, e disse aos judeus: se vocês judeus estivessem apresentando queixa algum delito ou crime grave, seria razoável que eu os ouvisse. Mas visto que se trata de uma questão de palavras e nomes da sua própria lei, resolvam o problema vocês mesmos. Não serei juiz dessas coisas. É Deus falando: Paulo, não há sentença nenhuma humana que vai impedir o evangelho de continuar sendo pregado. Você continue, porque eu estou com você. Não é lindo, irmãos? É extraordinário isso aqui. Do verso 12 ao verso 17, foi uma obra extraordinária da graça de Deus. Tudo aconteceu para a glória de Deus, mas também tudo isso foi usado por Deus para incentivar Paulo a reafirmar-lhe que não havia necessidade de ter medo, porque Deus, o soberano do céu e da terra, o Deus da misericórdia e graça, estava com Paulo em toda e qualquer situação. Esta mesma mensagem, que é uma mensagem de encorajamento, irmãos, para o apóstolo Paulo, é a mesma mensagem para um povo que entende o chamado, que é fiel, está buscando ao Senhor. Queridos, vai chegar momento em que a gente vai chorar sim. Vai chegar momento em que a gente vai querer desistir sim. Vai doer sim. Mas você não está sozinho. Não há dor que dure para sempre. Parece palavras bonitas, mas não é verdadeiro, é bíblico. O salmista diz que o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Deus não abandonará os seus servos. E ainda que seja diante da mais intensa dor, Ele está nos ensinando. Lembra de Jó? Está difícil, está doendo, parece que a vida perdeu sentido.
Mas há um soberano no controle da história e que estava trabalhando na vida de Jó. Queridos, Deus, ainda que não mudasse o sofrimento de Jó, Deus mudou o coração de Jó para viver segundo o sofrimento e glorificar a Deus. Mas eu quero que você entenda, Ele é Senhor da história. Ele encoraja o seu povo nos momentos difíceis da vida. E Ele fez isso com Paulo. Imagina se Paulo abandonasse o ministério, irmãos. Você imagina a igreja da Ásia como estaria? Deus usou um homem de carne e osso, como eu e você, para pregar o evangelho, mesmo diante da luta e do sofrimento. O que tudo isso tem a ver conosco? Como isso se aplica à minha vida? Primeiro, Deus sempre provará a sua fidelidade na vida dos seus servos, não importa o quanto seja difícil, Ele cumprirá a sua boa palavra, pois Ele é fiel. Deus sempre provará a sua fidelidade na vida dos seus servos. O Senhor havia prometido a Paulo que uma igreja seria edificada em Corinto. Independente da promessa, foi colocada à prova e Deus provou a sua fidelidade. Apesar de Corinto ser a cidade dos corintianos, miseráveis, brincadeira, Deus salva até corintiano. Quando falo igual, esse rapaz é uma bagunça, só Jesus. Irmãos, orem seriamente por isso, viu? É brincadeira, irmãos, é brincadeira. Deus salva todos, tá bom? Independente da raça, da cor ou da escolha. Deus salva todos. Segundo, que tudo isso tem a ver com a minha vida e com a sua, como isso se aplica às nossas vidas. Em alguns momentos da vida, meus irmãos, as circunstâncias nos levam a crer que somos incapazes de seguir adiante. Mas continue, não desista, você não está sozinho. Foi isso que Deus disse: Paulo, está difícil. Não diferentemente de Paulo, querido, nós passamos pelas mesmas coisas. Vai chegar um momento em que nós somos incapazes de olhar para frente e falar: não dá mais, Senhor. Não tem como continuar, não tenho forças para isso. Mas Deus não nos deixa sozinhos. Quando o seu Filho, Cristo Jesus, diante de um dos momentos mais dolorosos da vida humana, que Ele está agora carregando a cruz até o Gólgota, depois de ser completamente dilacerada as suas costas por 39 chicotadas, exausto, levando a cruz que era minha e sua. Marcos capítulo 15 narra dizendo que o próprio Cristo, humanamente completamente esmorecido, fisicamente completamente impossível de levar aquela cruz pesada, Deus levanta um homem do norte da África, chamado Simão, o Cirineu, para ajudar o Cristo a levar a cruz até o Gólgota. Deus sempre vai levantar Priscila e Áquila. Deus sempre vai levantar Silas e Timóteo. Deus sempre levantará Simões para nos ajudar a continuar. Não pare. Deus é aquele que nos fortalece e diz: parece que está difícil, é impossível continuar, mas o Senhor é aquele que diz: não desista, você não está sozinho. E por fim, e talvez mais extraordinário, que eu quero esclarecer algo, Deus não prometeu que Paulo não teria oposição, mas prometeu que ele não sofreria dano físico. Menino, na hora que você começar a falar do evangelho, e o menino é lá baiano, viu? Menino, na hora que você começar a pregar o evangelho de Jesus Cristo, fielmente, mesmo diante das dores e das dificuldades,
oposição se levantará, mas Deus estará com você. Mas isso aqui não é um caso normativo não, viu? Porque a gente vê muitos servos de Deus pregando o evangelho e sendo morto. Tá? Deus está dizendo que independente da oposição, a maior proteção que você tem é a sua presença. É a presença do Deus Todo-Poderoso ao seu lado e fortalecendo para terminar a missão. Timóteo, capítulo 4, Paulo está sendo julgado. Paulo fala assim, escrevendo, fala assim, olha, apressa-te, Timóteo, a vir ter comigo, pois está chegando o tempo da minha partida, já estou para ser oferecido como libação, como sacrifício. Todos, Timóteo, na minha primeira defesa me abandonaram. Ninguém estava comigo, mas o Senhor, o reto juiz, esteve ao meu lado. Queridos, a maior de todas as promessas é, não importa o quanto de oposição teremos, não importa o quanto difícil estará a vida, aquele que é Senhor e prometeu que estará ao nosso lado, nunca nos abandonará. Nunca. Louvado seja o seu nome por isso. Que Ele continue nos encorajando. Concluo. A pergunta é, o que o futuro tem reservado para nós? Não sabemos. Todavia, o que sabemos é que independente das nossas circunstâncias, Deus sempre nos diz, não temas, eu nunca te deixarei e jamais te abandonarei. Mesmo no vale mais escuro e profundo, mesmo em meio às águas mais agitadas da vida, o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza nos tempos das maiores angústias. Ele é o Deus que nos encoraja para continuar a missão. A missão é maior do que as minhas dores, a missão é maior do que os meus desejos, a missão é maior, e o Deus que nos convocou à missão é o Deus que nos encoraja para continuar a missão. Que Deus nos ajude e que o Senhor nos fortaleça, em nome de Jesus, irmãos. Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de poder, ó Pai, ver a vida de um homem que nós o admiramos pela coragem, pela intrepidez. Deus, nós o admiramos pela maneira como ele, Senhor, for usado pelo Senhor. Mas a Tua palavra nos mostra, Pai, que Paulo, em momentos em Corinto, teve, Senhor, dificuldades. Ele chega a Corinto, Senhor, desanimado, fraco. Mas a Tua palavra diz, Senhor, que o Senhor é aquele que encoraja o abatido, é aquele que fortalece o fraco, é aquele que revigora as forças do desanimado. O Senhor é aquele que levanta o homem do pó e da cinza. Deus, em nome de Jesus, eu quero, Senhor, nessa noite clamar ao Senhor pela vida desta amada igreja. Senhor, eu não sei, mas o Senhor conhece a maneira como cada um de nós aqui em casa estamos, Senhor. Quais têm sido, Senhor, as nossas angústias, as nossas lutas, os nossos sofrimentos, os nossos questionamentos, o desejo de retroceder, o desejo de não continuar. O Senhor nos conhece. Que o Senhor, em nome de Jesus, fortaleça, Senhor. Que o Senhor venha de encontro a cada coração, revigore o ânimo, fortaleça cada vida, assim como o Senhor fez com o apóstolo Paulo. Levante homens, mulheres, amigos, para andar ao lado, para chorar junto, para orar junto. Deus, em nome de Jesus, faça isso, Senhor. Que o Senhor, ó Deus, possa, Senhor, com a Tua santa presença, nos encorajar sempre a não pararmos, a não desistirmos, mas continuarmos, porque o Senhor diz que nunca nos abandonaria, o Senhor diz que sempre estaria conosco. Essa foi a promessa que o Senhor nos fez, essa foi a promessa que o Senhor fez para os Teus filhos, para a Tua igreja, para os Teus discípulos, que o Senhor estaria com eles até a consumação do século, que o Senhor Deus autorizaria, estaria dando autoridade para eles, para pregar o Evangelho. Eles, Senhor, teria a autoridade do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, mas que eles não estariam sozinhos. Que o Senhor fortaleça esta igreja, que o Senhor fortaleça os Teus filhos,
aqueles que choram, aqueles, Senhor, que não têm tido forças, revigora-os, ó Pai. Por favor, Senhor, faça isso na vida de cada um aqui nessa noite, na vida daqueles que nos assistem em casa, que o Senhor possa levantá-los em nome de Jesus, para continuar com um propósito bem definido da proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. Oramos grato e assim o fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus nos abençoe, queridos.